Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos para mais uma aulinha de matemática e o assunto é extremamente importante e muito interessante, tá? Hoje nós começaremos a ver, uma sequência de 3 aulas aí, sobre regra de 3. Esse assunto, esse conteúdo vocês vão utilizar, né? Na verdade isso é uma metodologia de resolução de exercício. E vocês vão utilizar pelo resto da vida de vocês, vocês podem ter certeza. Nossa, eu falei um monte de vocês, né, na frase, tudo bem. Por exemplo, se você vai ao mercado, né, tem 2 produtos, né, uma lata de Nescau de 500 gramas e um de 800. Com uma regra de 3 eu consigo analisar qual produto compensa eu levar, qual sai mais barato. Ou eu sei o consumo do meu carro, ele faz, com 1 litro de gasolina ele consegue andar 10 quilômetros. Tá, então eu quero fazer uma viagem para Rio Preto, por exemplo. São 200 km. Quantos litros de gasolina eu vou utilizar? Tá? Então esse assunto é extremamente importante. E vamos lá. Começando com uma situação problema, né? Júnior resolveu um problema que envolve grandeza diretamente proporcional. Na aula de hoje, todas as questões vão envolver grandezas diretamente proporcionais. Vocês já estudaram, vocês já aprenderam sobre grandezas lá atrás, né? Nas aulas anteriores, quando nós vimos razões e proporções. Qualquer coisa, assistam às aulas aí anteriores e depois venham para essa, né? Vai aparecer algum link aí em algum lugar. Só para lembrar, né, grandeza é tudo que eu consigo contar ou medir, né? Então eu vou fazer uma análise entre 2 grandezas. E o que seria elas serem diretamente proporcionais? Se uma grandeza ela aumenta, a outra grandeza ela tem que aumentar também. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui mesmo, vamos aproveitar. Júnior resolveu um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais. Acompanhe. Uma impressora imprime 48 páginas em 3 minutos. Ok? E eu quero saber quantas páginas ela imprimirá em 5 minutos. Gente, vamos usar a lógica aqui agora. Se a impressora ela imprime 48 páginas em 3 minutos, e se eu tenho mais tempo, vocês acham que o número de páginas que eu conseguir imprimir vai aumentar ou diminuir? É óbvio que também vai aumentar, né? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento o tempo, eu aumento a quantidade de páginas. Numa mesma proporção, é claro. E também, se eu diminuo o tempo, eu consigo imprimir menos páginas, tá? Elas caminham juntas, ou para cima ou para baixo. Vamos ver a resolução desse problema então. Existem 2 métodos de desenvolvimento, né? Um desses métodos é através da lógica, né? Costumo chamar de método lógico. Por quê? Se eu sei que a minha impressora ela imprime 48 páginas em 3 minutos, se eu efetuar a divisão dessas 48 páginas por 3, eu vou descobrir a capacidade dela por minuto. Então, 48 dividido por 3, eu sei que essa minha impressora ela imprime 16 páginas por minuto. Aí a minha pergunta é: quantas páginas ela imprimirá em 5 minutos? Se em 1 minuto ela imprime 16, basta eu fazer 16 vezes 5 e resolvo meu problema, né? A resposta será 80 páginas. E o outro método, né, que agora é a novidade para vocês, na realidade vocês já trabalharam com isso lá em proporção, só que agora vocês têm um nome para aquilo que vocês estavam fazendo, que é o que eu chamo de regra de 3. Por que esse nome? Observe essa tabela aqui que foi montada, né? Para ficar mais fácil a visualização do exercício. 48 páginas em 3 minutos e em 5 minutos. Quantas páginas? Observe grandeza sobre grandeza. Se eu coloquei o 3 aqui que representa minuto, esse 5 tem que estar embaixo do 3. Para ficar minuto com minuto. E do outro lado, 48 páginas. E o que eu quero descobrir? Quando eu não sei, eu uso uma letra para representar esse valor, né? Estou chamando de x então aqui. Então, por que esse nome regra de 3? Visualmente a gente percebe que eu tenho 3 informações e eu preciso descobrir a quarta, tá? Por isso o nome regra de 3. Geralmente não. Sempre você vai ter 3 valores e o quarto valor você vai descobrir. Como que funciona essa metodologia aqui, ó? Deixa eu apagar esse rapazinho aqui agora. Eu montei meu esqueminha aqui, né, nessa tabela, e agora é só resolver essa proporção, né? Monta a proporção na realidade. 48 sobre x é igual, né? Está para
3 sobre 5. E o desenvolvimento disso vocês já aprenderam. Basta multiplicar em cruz, né? Então, 3 vezes x igual a 5 vezes 48, que é 240. Aí, para finalizar o exercício, você passa esse 3 que está multiplicando, né? Dividindo 240. Então, e esse resultado é igual a 80. Gente, a letra vai sair feia mesmo, mas a ideia aqui é resolver para o vídeo não ficar muito extenso, né? Resolver de uma forma mais rápida. Então, independente do método que você utiliza, você tem que chegar na resposta correta, tá? Esse é uma situação, problema que está no material de vocês. Depois vem uma série de exercícios que nós veremos agora. Bem tranquilo também. Ó, veja o quadro a seguir. Questão 1. Tem o peso do tomate na tabela e do outro lado o preço, né? Então, aqui nós temos as duas grandezas. Perceba aqui, ó, 1 kg de tomate custa 1,20, né? E 1,5 kg de tomate, ó, 1,5 kg aqui de tomate, custam quanto? Ah, talvez você não consegue de uma forma... talvez você não tenha facilidade, né, para descobrir quanto pesa 1,5 kg com essa informação de cima. Mas a gente analisa aqui, ó, e esses 2 quilos? Aí tá fácil, né? Se eu estou dobrando, ou seja, de 1 para 2, estou dobrando o peso, né, dos meus tomates. Então, o valor também deve ser dobrado. Tá acontecendo isso daqui? Sim, né? 1,20 vezes 2, 2,40. Legal. E 3 quilos de tomate? Ou seja, de 1 para 3 eu estou triplicando. Então, o preço também tem que triplicar. Tá? 1,20 vezes 3 dá 13,60. Legal, então está tudo proporcional. Só falta verificar agora esse 1,5 e esse 2,5. É só a gente pensar, galera. Se 1 kg de tomate custa 1,20, então meio quilo custa metade do preço também, né? 60 centavos. Correto? Então, 1,5 kg, ou seja, é só somar 1 kg mais meio quilo. Dá 1,20 mais 60 centavos, dá 1,80. Então, também está ok, também está na proporção. Se você verificar o 2,5 aqui também vai dar certo. A pergunta é, há proporcionalidade direta entre o preço e o peso do tomate? Já falamos sobre isso, né? Quando essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou não? Sim, né? Por quê? Se eu aumento o peso, obviamente, eu vou pagar mais caro, né? Quanto mais você colocar na sacola ali para levar, mais caro vai ficar a sua conta. É óbvio isso, né? Meio lógico. Então, a resposta aqui, fiz a justificativa nessa análise toda e a resposta é sim. Ok? Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Vamos para o exercício 2. Veja o anúncio. Deixa eu só arrumar a imagem aqui. Prontinho? Veja o anúncio de uma barraca de revista. Tá aqui, ó. Troco livros por revistas na figura. Então, um livro aqui vale quantas revistas? Ó, um livro, cadê meu lápis? Valem quantas revistas? Na imagem mostra que valem 4, né? E aqui na tabela, ó, a questão pede para a gente completar a tabela. Então, vamos lá. Um livro corresponde a 4 revistas. Legal. E 3 livros? Ou seja, de 1 para 3. Eu estou triplicando a quantidade de livros. Eu preciso também triplicar a quantidade de revistas, né? São grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma está triplicando, a outra precisa triplicar. 3 vezes 4, 12. Corretíssimo, né? E aí a gente vai completando. Por exemplo, esse espaço. Quem deve vir aqui? Pensa comigo. Vamos pegar sempre o parâmetro, essa primeira informação, né, que foi dado na gravura. Um livro corresponde a 4 revistas. Então, de 1 para 4, ou seja, eu estou quadruplicando a quantidade de livros. Então, eu tenho que fazer o que aqui? Quadruplicar a quantidade de revistas. 4 vezes 4. Então, a minha resposta aqui, do primeiro quadradinho aqui, ó, é 16. Tá? Beleza. Continuando.
Deixa eu apagar aqui agora. Prontinho. Continuando. A próxima informação agora é na parte de cima que eu não tenho, né? Então, tenho que descobrir esse valor, né? Quantos livros me darão 32 revistas? Tá fácil também, uso o mesmo parâmetro, né? Começa agora por baixo, porque eu tenho aqui esse 4 que vira 32. 4 vezes quanto dá 32? 4 vezes 8, né? Então, se eu estou aumentando 8 vezes o número de revistas, eu preciso aumentar em 8 vezes também o número de livros. Então, minha resposta aqui é 8. Ah, professor, eu vi uma forma muito mais fácil de analisar isso. Existem também, né? Por exemplo, eu posso pegar esse parâmetro anterior. Eu percebi que 16 é metade de 32. Ou seja, estou dobrando 16 para 32, eu dobro aqui em cima também, né? Para manter a proporção, 4 vezes 2 vai dar 8, que é a nossa resposta. E aí vocês vão completando o restante aí da tabela, correto? Vamos para a próxima questão. Gente, questão 3. Para responder as perguntas abaixo, consulte a tabela. Então tá aqui uma tabelinha envolvendo tempo e distância, né? São grandezas diretamente proporcionais? Use a lógica para pensar, né? Pode fugir dessa questão, tá? Você pensa, por exemplo, em 1 minuto eu consigo andar uma quadra, né? Um quarteirão. E em 5 minutos eu consigo andar o quê? 5 quadras, óbvio, né? Claro, tirando a questão de cansar e tudo mais, né? Mas a ideia é essa, as grandezas são diretamente proporcionais, sim. Se o tempo aumenta, obviamente, a distância percorrida também irá aumentar, tá? Então vamos lá, ó. Tempo, meia hora, 0,5, a distância percorrida de 50 km. Então, em 1 hora, estou dobrando aqui, né? Eu vou dobrar o quilômetro também, 100 km. Em 1 hora e meia, 150. Vocês já perceberam que a cada meia hora, então, eu estou andando 50 km a mais. Então, a associação aqui é muito tranquila também. Então, por exemplo, ó, em 2 horas e meia, é só olhar na linha anterior. Se em 2 horas eu percorro 200 km, em 2 horas e meia, acabamos de ver que meia hora corresponde a 50, né? Então, vai dar 250 km. E em 3 horas, 300 km, né? Ou você pode ver o fator multiplicativo aí das proporções, tá? E aí você termina de completar aqui, e as perguntas, depois de completado a tabela, são bem tranquilas, são bem fáceis, né? Qual é o tempo gasto para o automóvel percorrer 150 km? Ué, é só enxergar aqui, só visualizar os 150 km. Qual que é o tempo gasto? Obviamente, 1 hora e meia, né? Então, só vir e responder 1,5 horas, 1 hora e meia, né? Letra B, em 1 hora, quantos quilômetros? Agora é o contrário, né? Você procura 1 hora e vê quantos quilômetros foram percorridos. Tranquilo, né? Complete, a letra C está pedindo para completar em seu caderno, né? A tabela até 4 horas. Então é só vocês fazerem o que eu já estava fazendo, né? Letra D, qual é o tempo gasto pelo automóvel para percorrer 350 km? Então, depois de completado, vai ter o 350 em algum momento, né? Aí você vê o tempo que corresponda a ele. Quando o tempo aumenta, olha a letra E, quando o tempo aumenta, a distância percorrida aumenta ou diminui? Já falamos sobre isso também, né? Fácil. E quando o tempo diminui, a distância aumenta ou diminui? Não preciso responder. E mais uma questãozinha aqui, né? Vamos agora efetuar alguns cálculos, né? Uma fotocopiadora tira 10 fotocópias em 12 segundos. Então, vamos que vamos. Quantas fotocópias ela tira em 5 minutos? Gente, vamos montar uma proporção aqui, ó. Uma fotocopiadora tira 10 fotocópias, vou anotar o 10 aqui, em 12 segundos. Então, essas 10 fotocópias correspondem a... Nossa Senhora, deixa eu escrever de novo, ficou feio demais. Então, essas 10 fotocópias correspondem a 12 segundos. Perceba, essa unidade é o tempo, né? Vou colocar segundo aqui para ficar mais fácil. Ou
Posso colocar tempo ou hora, tanto faz, né? E aqui são as fotocópias, né? A quantidade. Vou colocar foto para vocês entenderem. Então, a minha pergunta é: quantas fotocópias ela tira em 5 minutos? Primeiro problema. O exercício me dá o tempo em segundos e faz uma pergunta em minutos. Então, é tudo uma mesma grandeza, né? Que é a grandeza tempo. Eu preciso fazer uma conversão aqui. Ou transformar 12 segundos em minutos. Vai dar o número quebrado, então não é tão interessante. Então, eu transformo 5 minutos em segundos. Eu sei que cada minuto tem 60 segundos. Então, basta eu multiplicar 5 vezes 60. Vou parar de usar esse xzinho aqui, né? Porque sétimo ano a gente começa a usar o x para representar um valor desconhecido. Então, 5 vezes 60. Melhorou. Então, eu tenho aqui 300 segundos. E por que eu fiz isso? Porque eu preciso encaixar esse valor aqui embaixo, ó, dessa minha regrinha. Lembra que eu estou trabalhando regra de 3. Já coloquei uma, duas informações e falta a terceira, né? Esse 300, ele é 300 segundos, corresponde a segundos. Então, eu não posso colocá-lo aqui embaixo da fotocópia. Eu preciso colocar embaixo da grandeza segundo. Então, 300 vem aqui. E a minha pergunta é: quantas fotocópias eu consigo tirar nesse tempo? Eu não sei, chamo de x, tá? E nisso daqui, ó, eu já posso resolver direto utilizando esse esquema que eu montei, ou montar a proporção certinha, né? Eu só reescrevi aqui a proporção para vocês enxergá-la melhor. Vamos lá então. Multiplica em cruz. Agora o desenvolvimento vocês já sabem. Era para mudar de cor, né? Não mudou. Multiplica em cruz, né? 12x, ó, igual a 10 vezes 300, né? Multiplicou de um lado, multiplica do outro. Ó, 10 vezes 300, faça mentalmente, essa conta aqui é bem tranquila, dá 3.000. Depois é só passar o 12 dividindo. 3.000 dividido por 12. Nossa senhora, feio de novo. Tá? Então, x é igual a... Aqui, ó, 30 dividido por 12 dá 2, né? Sobra 6, desce o 0, 60, 5, dá 250. Então, essa é a minha resposta. 250 fotocópias. E a letra B? Pede quanto tempo ela demora para tirar 110 fotocópias. Agora é o contrário, né? A questão pede o tempo, vou colocar o x desse lado, e ela me dá esse valor aqui que é 110. Beleza, galera? Então fica para vocês aí esse item B para ser respondido. Só vou deixar a resposta aqui, ó, para vocês conferirem depois que vocês resolverem, que vai dar 1.320 segundos. Tá? Se você quiser transformar isso para minutos, que é muito interessante, basta você dividir por 60, né? Que cada 60 segundos aqui tem um minuto. Beleza, galera? Então um abraço e até a próxima!